Aula passada, nós estudamos esforços internos, o conceito, e um esforço interno a gente estudou que era o momento fletor. Novamente, só revisando, o esforço interno, ele é consequência de um deslocamento interno, que é consequência de uma solicitação externa. Certo? Ele só existe porque existiu previamente o deslocamento, que só existiu porque previamente existiu uma ação externa. Tudo bem? Ele é calculado também com a seguinte filosofia: você secciona o elemento em 2 pedaços e faz o equilíbrio do elemento, considerando o elemento como um corpo rígido. E os esforços que equilibram o elemento seccionado, tanto à esquerda quanto à direita da seção, são calculados ou são obtidos considerando o elemento estrutural como um corpo rígido. Mais uma vez, eu uso o modelo de equilíbrio de corpo rígido para achar forças em um modelo de um sólido deformável. Então tem que ficar bem claro na minha cabeça o que é cada uma dessas coisas. Hoje a gente vai ver o esforço cortante, que é outro esforço interno, caracterizado por qual deslocamento? Qual é o deslocamento que está associado ou que caracteriza o esforço cortante? Translação. Translação, né? Que tipo de translação, se eu considerar 2 seções adjacentes? Vertical. Translação vertical ou deslocamento relativo vertical entre 2 seções adjacentes. Esse é o esforço caracterizado como esforço cortante, ok? Ele vai gerar uma tensão de que mesmo? Cisalhamento, né? Vocês vão calcular essa tensão de cisalhamento em resistências materiais. Bom, uma das características, assim, que os diagramas nós podemos fazer ou de um modo discreto, não é isso? Ou de um modo contínuo. No diagrama de esforço cortante, eu vou usar a mesma metodologia que eu usei para calcular, para esboçar o diagrama do momento fletor, de modo discreto, ou seja, vou escolher pontos de interesse, certo? Os pontos de interesse são os mesmos do momento fletor, à exceção de centroide de carga distribuída e mudança de carga distribuída. Os demais são pontos de interesse: extremidades, apoios, local de carga concentrada. Outra característica desse diagrama é que ele tem descontinuidades, né? Vocês lembram lá de funções descontínuas, né? O que é uma função descontínua? Qual a característica de uma função descontínua? Limites laterais? A função tende para um ponto diferente do outro. Ela assume 2 valores no mesmo ponto, é isso? Ela pode assumir 2 valores para o mesmo ponto. Esse ponto, ele é uma descontinuidade, que ele dá um salto. Isso vai acontecer no diagrama de esforço cortante. E onde vai acontecer? Onde tiver carga concentrada, tem uma descontinuidade. Exatamente no valor da carga concentrada. Então, quando eu for esboçar, né, o diagrama de esforço cortante, nos locais onde tem carga concentrada vão existir descontinuidades. Aqui, por exemplo, nesse exemplo específico, tem descontinuidades em todos os pontos de interesse, porque em todos os pontos de interesse tem carga concentrada. As reações de apoio são carga concentrada, né? Quando você faz diagrama de corpo livre da viga, as reações de apoio que atuam sobre a viga, sobre o eixo da viga, são cargas concentradas. Então, vamos calcular o esforço cortante em todos os pontos de interesse. Onde tem carga concentrada, eu tenho que fazer uma seção imediatamente antes e uma seção
imediatamente depois da carga concentrada. Então eu faço uma seção imediatamente antes da carga concentrada, calculo o esforço cortante para essa seção e depois uma seção imediatamente depois da carga concentrada e calculo o esforço cortante para essa seção. De modo, por exemplo, que o esforço cortante, normalmente representado pela letra Q, na seção 1, vai assumir dois valores. Ok? O esforço cortante na seção 1 vai assumir dois valores. Um imediatamente antes da seção 1, outro imediatamente depois, um imediatamente antes da carga concentrada, que está na seção 1, e um imediatamente depois da carga concentrada. Vamos analisar a seção que está imediatamente antes da carga concentrada. Do mesmo jeito que eu fiz para o momento fletor, eu posso olhar ou para a esquerda ou para a direita da seção. O que está mais fácil aqui? Não é? Ou para você não ficar na dúvida qual esquerda? Janela ou porta? Janela ou parede? Lá para o lado da janela está mais fácil. Por quê? Não tem carga, quanto que é o cortante? Então o cortante imediatamente antes da seção 1 é 0. E o cortante imediatamente depois da seção 1 vai ser quanto? Olhando para lá eu vou ver quem? Só R1, certo? E R1 é 412. Lembrando da convenção, uma convenção um pouco diferente. Bom, o que sobe é positivo, isso é bom para o meu cérebro, né? Mas é só quando eu estou olhando para o lado de cada seção. Se eu olhar para o outro lado, o que sobe é negativo. Bom, eu peguei a seção e olhei para o lado da janela. Seção, lado da janela. O que sobe é positivo. 412 está subindo, então o esforço cortante é positivo. Tem que colocar mais 412, certo? Vamos para o cortante em 2. 2 está aqui. Tem carga concentrada. Então, vou ter um cortante em 2 imediatamente antes e um cortante em 2 imediatamente depois. Certo? Imediatamente antes. Então, vou traçar uma seção aqui imediatamente antes. Imediatamente antes, olhando para o lado da janela, quem que eu vou ver? Mais R1 menos 220 vezes 2, não é isso? Certo? Mais R1 menos 220 vezes 2. O mais R1 ele herda daqui, né? Já que eu estou olhando para o mesmo lado. Mais 412 menos 220 vezes 2. Dá quanto isso aqui? Menos 21? Menos 28. E imediatamente depois, eu posso olhar para o lado da janela. Se eu olhar para o lado da janela, o que entrou de novidade entre essa e essa seção? O menos 28 vem, né? E entrou o quê? Menos 250. Então vai dar menos 278, né? Certo? Até aqui. Vamos lá. Seção... Presta a régua aí. Me dá esse aqui. Até aqui. Olhando para o lado de cá, o que tem? Nada, então é 0. Passou para cá. Quem está do lado daí não vai ver, né? Passou para cá, o que apareceu? O R1. Eu andei para cá, o que apareceu? Eu vou pedir para vocês dizerem só o que entrou a mais de novidade. Né? O que já estava... Presta uma régua transparente aí. Essa aqui é melhor. Olha a seção como ela vai estar andando, ó. A seção está aqui. Olhou para lá?
Nada. O que entrou de novidade? R1. Vim para cá, o que entrou de novidade? O R1 não é mais novidade. Ele já estava aí. 220 vezes para baixo. Negativo. O que entrou de novidade? Para baixo. Negativo. O que entrou de novidade aqui? Para baixo. Negativo. Não é isso? Sempre vai entre uma seção e outra. Eu pego o acumulado da seção anterior e acrescento o que entrou de novidade. Esse é um jeito de fazer. E é bom porque o que sobe é positivo e o que desce é negativo. Mas eu estou sempre olhando, sempre para o mesmo lado. No caso aí no ponto 2, você pega a mesma distância para cada subida, 102 antes e depois, sempre 220 vezes 2. Não, mas olha aqui, ó. De novo. Você vai dizer para mim. 0. O que entrou de novidade? R1 para cima. Aí a seção até ficou muito próxima aqui, né? Tem carga concentrada, né? Eu vou fazer imediatamente antes. O que entrou de novidade entre essa e essa seção aqui? O que tem de diferente? O que entrou de novidade entre essa seção e essa aqui? 220 para baixo, não é isso? Aí eu passei para imediatamente depois. O que entrou de novidade? O 250, porque o 220 já estava. Ele não vai entrar de novo. Então assim, aí você usa os mesmos 2 métodos, tanto para imediatamente antes e imediatamente depois. Os mesmos dois o quê? 220 vezes 2, né? Para você achar a carga distribuída naquele ponto lá. E aí imediatamente depois é também 220 vezes 2, tá? Não. 220 vezes 2 já entrou aqui. Quando eu passei para cá, só vai entrar o 250. Entendeu? O 220 vezes 2 já entrou aqui, nessa seção. Eu passei para a próxima, aí eu acumulo o que vinha, né? Que era o menos 28, e entrou o 250. Virou 278. Aí eu vou para o próximo ponto de interesse. Qual que é o próximo ponto de interesse? Q3. Tem carga concentrada, não tem? Então vai ter um Q3 antes e um Q3 depois. Para o Q3 antes, aí eu vou colocar a seção aqui, ó, antes. Vou olhar sempre para o mesmo lado que eu estava olhando. O que entrou de novidade entre o Q2 depois e o Q3 antes? 220 vezes quanto? 3. Então, o que já estava, vem, menos 278. Todo esse 278, ele chegou até aqui, nesse ponto, né? No Q2 depois. Aí eu vou andar. Parei no Q3 antes. O que entrou entre uma seção e outra? 220 vezes 3. Descendo é negativo, não é isso? Vou tirar esse troço daqui. Então, entra menos 220 vezes 3, que é quanto? Tudo? Menos 38. Então, menos 938. Aí eu passo para o lado de cá, para imediatamente depois, olhando sempre para o mesmo lado. O que entrou de novidade entre a amarela e a verde? 1718 para cima é positivo, não é isso? Então ele herda o menos 938 mais o que entrou de novidade? 1718. Quanto que dá essa continha aqui? Menos 938 mais 1718. 780? Qual que é o próximo ponto de interesse? 4. Tem carga antes? Tem carga concentrada antes? Perdão, tem carga concentrada na seção de interesse? Então tem que fazer uma seção imediatamente antes e uma imediatamente depois. Ali tem aquele 200 é carga distribuída, não é? Entre 3 e 4. O central de linha tinha que entrar com um ponto de interesse.
Carga distribuída. Os mesmos momento fletor, menos. Ah, menos. Achei que era só um tracinho. Certo? Então o que eu vou fazer aqui? Q4, né? Cortante no ponto 4. Cortante no ponto 4. Como tem carga distribuída, cortante em 4 antes e cortante em 4 depois. Muito bem. Cortante em 4 antes. O que ele herda da seção anterior? O 780, né? Ele vai pegar, já estava acumulado, 780. O que entra de novidade entre essa seção verde aqui e essa seção amarela? 200 vezes 3 para baixo. Então vai ser negativo. Então menos 200 vezes 3, que dá quanto? Fica positivo ainda, né? Esse 180 vem para cá. O que entrou de novidade aqui na seção imediatamente depois? Para baixo é negativo, não é isso? Então, menos 180, que dá 0. Se eu pegar essa seção, em vez de olhar para o lado da janela, olhar para o lado da parede, dá quanto? 0. Se eu pegar essa seção e olhar para o lado da parede, vai dar quanto? 180. Para baixo é positivo. Estou olhando para lá agora. Por isso que os alunos preferem essa história de olhar sempre para o mesmo lado, onde o que sobe é positivo e o que desce é negativo. Porque não fica confundindo. E eu sempre vou acumulando. Eu pego o resultado anterior e acumulo, aí coloco a novidade entre as duas seções. Acumulo, coloco a novidade entre as duas seções. No final, se não der 0, é porque eu errei no meio do caminho. Certo? No final tem que dar 0. A última conta tem que dar 0. Então esse é um jeito... Eu posso olhar para os dois lados, que dá sempre o mesmo valor. Porém, se eu usar essa técnica de andar com a seção sempre da esquerda para a direita, ou da janela para a parede, sempre olhando para o lado de lá, sempre o que sobe é positivo, sempre o que desce é negativo, quando eu chegar no final, na última seção, tem que dar 0. Se não der 0, eu errei em algum lugar no meio do caminho. Também é um jeito de descobrir se você errou. Agora que eu tenho os valores, vamos traçar o diagrama. Agora que eu tenho os valores, vamos traçar o diagrama. Coloco aqui. Bom, antes de continuar, quando eu vou marcar os pontos no diagrama, as fibras estão para o lado de baixo, não é isso? E eu adoto a convenção de marcar os valores positivos sempre para o lado das fibras e os valores negativos sempre para o lado oposto às fibras. Eu adotei essa convenção no diagrama do momento fletor, não foi? Uma grande quantidade de livros usa essa mesma convenção para o momento fletor, mas quando chega na hora dos outros esforços, do cortante do normal, ele inverte a convenção. Eu não gosto disso. Né? Eu prefiro usar a mesma convenção para todos os esforços. Para o lado das fibras é positivo, oposto às fibras é negativo. Eu adoto essa convenção. Né? Depois que você faz doutorado, você pode mudar algumas convenções. Mas é lógico, ora, veja bem. Por que eu venho sempre assim, para o lado das fibras é positivo, para o lado das opostas às fibras é negativo. Aí eu mudo de esforço, eu mudo a convenção, aí eu não vejo lógica nisso. Ok? Então, nesse curso,
Nesse curso nós vamos adotar a seguinte convenção. Na hora de traçar diagramas, os valores positivos vão estar sempre para o lado das fibras. E os valores negativos sempre para o lado oposto, independente de qual seja o esforço. Ok? Mas eu já estou avisando isso que vocês vão encontrar em alguns livros ou até no F-Tool convenção diferente. No F-Tool você pode ir lá e reconfigurar a convenção, não tem problema. Ok? Mas vocês vão encontrar aí em livros o seguinte: na hora de fazer o cortante, a convenção é diferente, é a contrária do fletor. Eu não vejo sentido, então vamos adotar sempre a mesma convenção. Fazendo essa ressalva, quais são os valores da seção 1? 0 e mais 412, não é isso? Tem que colocar um mais, certo? Se você não colocar um mais, eu vou descontar da sua prova, certo? Provavelmente metade do diagrama. Se você errar 3 pontos, todo o seu diagrama será descontado. Mais 412. Eu preciso colocar esse mais, porque de repente você vai adotar uma convenção diferente. Eu preciso saber o que você está chamando de positivo, o que você está chamando de negativo. Ok? Mais 412. Então, 0. Está vendo a descontinuidade? Tem 2 valores aqui. No ponto 2, ele tem menos 28 e menos 278, não é isso? Menos 278, menos 28. Então ele sai aqui no ponto 3. Ponto 3 é menos 938, não é isso? Menos 938. Mais 780. Descontinuidade grande, né? E no ponto 4, mais 180, 0. Então vamos unir de 0 para mais 412, que vai para menos 28, que vai para menos 278, que vai para menos 938, que vai para mais 780. Que vai para mais 180, que vai para 0. Aí nós vamos colocar aqui positivo, positivo, negativo, né? E os frufruzinhos do final. Esse aqui é o diagrama de esforço cortante. Vocês notaram o seguinte: é sempre linha reta. Não tem esse papo de parábola. Independente de ter carga distribuída ou de não ter carga distribuída, é sempre linha reta. Ou seja, nesse caso, eu não vou precisar de uma abordagem contínua se eu quiser saber o valor em qualquer seção. É só fazer uma semelhança de triângulos, não é verdade? Eu posso achar a expressão contínua, né? A expressão do esforço cortante para contínua é a derivada do momento fletor. Você pega a expressão do momento fletor e deriva, para aquele domínio, aquela expressão que você derivar, vai ser o esforço cortante. Né? Por exemplo, qual que é a expressão do momento fletor para o trecho de 0 a 2 com origem em 1? Eu vou escrever aqui, ó. M de x, vê se vocês acompanham aqui, é igual a 412x menos 110x ao quadrado. Acompanharam aí?
Qual que é o domínio? De 0 a 2. 0 menor ou igual a x, que é menor ou igual a 2. Essa expressão do momento fletor entre a seção 1 e a seção 2 ali, tá vendo? Dá 412, é o R1, né? 412 vezes x menos 110x ao quadrado. De onde apareceu esse 110? Porque sobre 2 é 220 sobre 2, né? Se eu derivo isso aqui, qual que é a derivada disso aqui? É 412 menos 220x. Também é válido para 0 menor ou igual a x, que é menor ou igual a 2. Para x igual a 0, quanto que vai valer o momento? Ou a derivada? 412. E para x igual a 2, quanto que ela vai valer? 412 menos 220 vezes 2. Então ele dá esses dois extremos aqui, certo? Ele dá o valor. Se eu quiser o esforço cortante, por exemplo, a 1 metro, se eu quiser o esforço cortante a 1 metro, quanto que vai ser? 412 menos 220, que é quanto? Hã? Se eu quiser o esforço cortante aqui, a 1 metro, quanto que vai ser esse valor aqui? Mais 192, certo? Que é o 412 menos 220 vezes 1. Você vê que a derivada do esforço cortante, né? Isso significa o que... Vamos raciocinar mais um pouquinho. Olha esse ponto aqui. O que acontece nesse ponto aqui? O esforço cortante é 0. Quando que o esforço cortante é 0? Que distância que é essa aqui? Como é que você acha isso? 412 menos 220x é igual a 0. X é igual a quanto? 412 dividido por 220. 1, se a expressão do esforço cortante é a derivada do momento fletor, e se a derivada é 0, o que vai acontecer com o momento fletor naquele ponto ali? Vai ser máximo, né? Ou vai ser um ponto de inflexão, ou máximo ou mínimo, no caso, máximo. Onde o cortante for 0, o fletor é máximo. Certo? Onde o cortante for 0, o fletor é máximo. Se derivar, aí dá normal se derivar o Não. Dá não. Até porque não tem esforço normal nessa viga, tem? O que é esforço normal? Não é um axial? Não tem força axial aí? Não tem, né? Então eu posso achar as expressões de momento fletor e esforço cortante, que é derivada. Ok? Mas no caso do esforço cortante, como é tudo linear, eu posso fazer por semelhança de triângulo também, não posso? Eu acho aqueles valores ali, não acho por semelhança de triângulo? É possível achar sem que... Agora, não sei o que vocês acham mais fácil, se é derivar ou se é fazer semelhança de triângulo. Dependendo da necessidade, né, da hora, você faz aí o que você achar que é mais fácil. Às vezes tem gente que se embanana com semelhança de triângulo e deriva mais facilmente. Mas já dá para entender o seguinte, se eu for fazer pelo jeito discreto, né, se for fazer o esboço, eu não vou usar contínuo. Qual dos diagramas é mais vantajoso fazer primeiro? O cortante ou o fletor? Por quê? Vai te dar a noção de que o fletor é máximo, não é isso? E outra coisa, é só linha reta.
Se você estiver fazendo prova, eu recomendo fortemente a fazer o diagrama de esforço cortante primeiro. Porque com o diagrama de esforço cortante feito, você já imagina, por exemplo, a posição do fletor máximo. Né? E no diagrama de esforço cortante, ele é muito simples, é soma, sempre olhando para um lado. É aquela coisa de acumular, né? O que tinha mais, o que tinha até aquele ponto mais o que entrou, o que tinha até aquele ponto mais o que entrou, o que tinha até... Não tem. E outra coisa, se eu chego no final e não der zero, volta, porque a conta não bateu. É auto-verificável, entendeu? Não tem como errar o diagrama, não vou dizer isso, né? Porque... Mas... estatisticamente falando, você pega as provas, 95% acerta o diagrama de esforço cortante. Os 5% que não acerta o esforço cortante é porque não vai passar mesmo. Todo mundo acerta o esforço cortante. E o fletor ele não acerta. O fletor tem aquele lado, vou olhar para o lado esquerdo, vou olhar para o lado de cá. Às vezes ele, como tem multiplicar, né? Ele erra. E no cortante, no cálculo do cortante, não tem multiplicação, só soma. E quando chega no final, se não der zero, está errado. Então, eu não vou continuar, eu já sei que está errado, né? Eu volto e vou conferindo onde foi o erro. Não é que os caras não erram, é que quando ele acha o erro, ele volta e corrige, porque ele sabe que está errado. E o fletor não, o cara calcula, dá um valor lá, às vezes, maluco, e ele não tem como verificar se está certo ou não. E o cortante tem. Então, recomendação, faz primeiro o cortante. Depois de fazer o cortante, aí você faz o fletor. Quem desenha em escala, mais ou menos, organizado, né, que tem um pessoal que desenha... Eu vou começar a descontar pontos de quem desenha muito feio o fletor. Principalmente as concavidades, certo? Você vai fazer o diagrama de momento fletor dessa viga aqui. Então, o positivo máximo dá antes dessa carga concentrada, não é verdade? É ou não é? Vale quanto? Só para eu ter ideia. É só colocar 1,873 lá em cima. Ó. 412 vezes 1,873 menos 110 vezes 1,873 ao quadrado. 385. 385? 782. Então, só anotar aqui, ó, 385. Aqui, nesse apoio, vai ser menos 180 vezes 3, por que menos? Por que menos? Por que menos? O momento fletor aqui é menos 180 vezes 3. Porque está comprimindo as fibras, não é porque está para cima, não é porque está para baixo, é porque está comprimindo as fibras, certo? No balanço, balanço você já sabe o que é, né? O momento fletor é sempre negativo, certo? Quem achar momento fletor positivo no balanço, eu irei reprovar. Ok? Isso é só isso que eu estou brincando, né? No balanço, em vigas, no balanço de vigas, o momento fletor é sempre negativo. Não tem como ele dar positivo, a não ser que a carga esteja de baixo para cima. Mas onde você vê um tipo de... Que carregamento é esse? Né? Não tem carregamento de baixo para cima. Não tem. Usualmente não tem. Tem que ser uma coisa muito maluca para acontecer isso. Então, o fletor aqui, ó, é menos 180 vezes 3, menos 600 vezes 1,5, não é isso? Que dá quanto? Menos 180 vezes 3, menos 600 vezes 1,5. É 1.440? Menos 1.440. Bom, se eu for
traçar o diagrama de... esboçar, aliás, né? O diagrama de momento fletor disso aí, eu vou desenhar aqui a mesma seção, certo? Qual que é o momento fletor para x igual a 2? Coloca 2 ali na expressão de momento fletor. 412 vezes 2, menos 110 vezes 4. 384. Ficou bem próximo, né? Então significa que ele vai ser assim, ó. Aqui é menos... quanto? 1440. Aqui um pouquinho antes é mais 385 alguma coisa. Então ele vai fazer assim, ó. Certo? Tudo bem? Olha a concavidade. E eu não quero ver coisas do tipo isso aqui, ó. Tá bom? Eu tô vendo demais isso aqui, já tá muito chato. O cara chega e faz isso aqui, faz essa coisa aqui. A concavidade aqui é assim, não é o contrário. Como que eu sei que ela é assim? É se eu derivar igual a zero, ou tem uma regra muito simples. Se aqui no meio, né, o valor for maior do que a metade desse aqui, a concavidade é voltada para baixo. Se aqui no meio o valor do momento fletor for menor do que a metade desse aqui, que é o máximo, a concavidade é para cima. No caso de balanço, a concavidade sempre vai ser para cima. Eu não tenho nem muito o que pensar. E no caso do momento fletor positivo, a concavidade vai ser sempre para cima. Então em vigas eu não tenho o que pensar. Nos balanços, concavidade para cima. Nos momentos fletores positivos, concavidade para cima. Ou seja, em qualquer situação, a concavidade vai ser para cima. Então se você botar a concavidade para baixo, porque está errado. Certo? Vamos esboçar. Um jeito de esboçar, de ficar legalzinho aí, é usar a curva francesa. Vocês sabem o que é, né? Curva francesa? É essa daí mesmo. Aí, Túlio, sabe o que é a curva francesa, né? Então, na aula que vem, 3 vale pontos para quem trouxer um kit de curva francesa. Com as 3. Quando a gente esboçava o diagrama do momento fletor, o professor exigia que fizesse com curva francesa. Porque aí se ajustava os pontos, né? Ok? E aí ficava um diagrama. Se você fizer minimamente em escala, o ajuste com a curva francesa dá certinho. Aí você faz o diagrama de momento fletor, fica... não é demorado, é rápido. Ok? Mas quem já faz muito tempo, já faz O que eu não vou aceitar mais é esse tipo de coisa aqui, em laranja. Ah, não, mas eu coloquei o sinal, mas eu já falei, eu não vou aceitar esse tipo de concavidade invertida. Concavidade é sempre para cima, certo? No caso de vigas. Tudo bem? No caso de pórticos, aí a gente vai ver caso a caso. Bom, essa é a matéria da prova que vai ser semana que vem. 2. Ok? Qual que é a matéria da prova? Vigas. Eu vou passar agora, depois do intervalo, a matéria da segunda chamada, que são vigas inclinadas.
Ok? Para quem quiser fazer segunda chamada, eu vou passar a matéria aí. Mas é vigas do mesmo jeito. E já é a primeira parte de pórticos. Né? Porque o pórtico vai acontecer de ter uma barra inclinada. Ok? Primeira questão. O que vai ser a primeira questão? Uma viga dessas para calcular esforço, né? Sem estar inclinada, vai ter muitas cargas distribuídas, muitas cargas concentradas, vai ter variação. Mas é essa história, escolher os pontos de interesse, calcular primeiro o esforço, sugestão. Né? Você faz o que você quiser da sua vida. Mas eu sugiro fazer o esforço cortante primeiro, porque ele vai te dar uma visão de como vai ser o fletor. Então você faz o cortante antes, né? Sugestão, se você fizer em escala, você pode até descer as linhas de chamada do esforço cortante e desenhar o fletor embaixo. Ou se você gosta de grandes espaços, uma folha para cada diagrama, faz mesmo assim o cortante antes, você vai pegar os pontos de interesse. Tudo bem? Essa primeira questão, que vai valer 40% da prova, as reações de apoio vão valer 30% da questão. Então, 30% de 40 vai valer 1,2, não é isso? Se você errar as reações de apoio, você zerou a questão. Não tem como acertar a questão. Por isso, eu recomendo fortemente, né? Como são apenas duas reações, não vai ter normal. Não vai ter R3, você coloca lá, vai ser 0. Como vai ter... eu recomendo usar a seguinte técnica. Olha para cá. Como que eu achei as reações de apoio aqui? R1 mais R2 é igual ao que está descendo, não é isso? Como que eu achei R1? Somatório dos momentos no ponto 3, 0. Como que acho o R2? Substituir aqui, não é? Não. Eu faço o somatório dos momentos no ponto 1. Porque eu acho os dois independentes. Sem um está dependendo do outro. Quando eu somo os dois, se der 2130 é porque eu acertei. Certo? Se eu fizer o somatório dos momentos no ponto 3, acho 412. E estava errado, na hora que eu substituir o valor no equilíbrio em Y, o R2 vai dar errado também. Concordam? Eu faço somatório dos momentos na seção 3 igual a 0. Aí fazendo aquilo ali eu acho uma equação e com uma incógnita e R1 deu 412, não é verdade? Se tiver certo, beleza, posso substituir o valor de R1 na expressão e acho R2. Mas se tiver errado, eu vou errar o outro e não vou saber que errei. Certo? Se eu usar somatório dos momentos fletores para os dois casos, e nesse caso eu posso usar sem nenhum problema, eu vou achar R1 e R2 de forma que uma não dependa da outra. As equações vão estar desacopladas. Se eu acho as duas de forma independente e somo e dá 2130, aí é porque está certo. Se eu somar e não der o 2130, é porque eu errei em alguma das duas. Aí eu tenho como voltar e conferir. Né? Agora, se você confia muito bem no que você está fazendo, faz o somatório só em uma e faz a diferença para achar outra. Né? Mas não custa, assim, em termos de tempo, não é nem 2 minutos a mais, e você tem a certeza que as duas reações estão certas. Então vale a pena investir mais uns 2 minutos aí e fazer o somatório dos momentos independente. Agora, se você errar o 2130, aí paciência, né? Você não está sabendo nem somar. Se você está errando soma, aí vai ficar muito difícil terminar o curso de engenharia civil. Né? Agora, os momentos, pode ser que você erre, acontece.
derramamento. Acontece. Aí você vê o seguinte, quando você somar R1 mais R2, não deu a soma. Opa, não vou continuar, vou voltar e vou conferir qual reação de apoio está errada. Então, essa primeira questão é para todo mundo acertar. Ok? Qualquer pessoa que tiver com o mínimo de estudo aí, você acerta a primeira questão. Aí vai ter uma segunda e uma terceira questão, aí que vai ser para pensar. Vai ser aquela de achar a expressão analítica, né, de alguma coisa, para alguma determinada condição de contorno. Eu passei na aula passada, né? Determine qual o valor de P para que o momento seja tal em tal lugar, ou determine qual a carga para que a reação seja zero, entendeu? Vai ser nesse sentido aí. Vocês têm as provas anteriores aqui, ó. Mano Brown já está ligado. Não vai ser fácil desse jeito que está aqui não, certo? Agora vai ser hard. Mas esse tipo de... Tem mais, hein? Tem umas 6 ou 7 questões diferentes disso aqui. Essa aqui, ó, o índice de acerto dela foi muito baixo, essa aqui. Que é a prova de 2015, questão 2. Essa aqui eu gostei dela, quase ninguém acertou. Muito parecida a questão 2 de 2016. Só que em vez de multiplicar, está dividindo o fator. Né? Isso aqui era tão fácil, muita gente complicou ela. Olha, tem 1, 2, 3. Tem umas 4 questões aqui diferentes dessas de pensar. Normalmente eu digo qual deve ser o valor da carga para que o momento fletor seja tal em tal lugar. Ou para que o momento fletor, para que se a carga for ao contrário, o momento fletor é tanto em tal lugar, vai dar qual carga, ou qual a carga para o momento fletor. Ou eu dou o momento fletor, ou eu dou a carga perguntando ao contrário. Aí eu tenho que achar uma expressão analítica, derivar, fazer análise, entendeu? Nesse sentido aí. E aí já é bom fazer aula que vem, porque a coisa continua. Tudo bem? Vamos fazer um intervalo, depois a gente começa com a matéria da segunda chamada.